Bem-vindos a mais um E aí, professor? Olá, Walter. Oi, Martin. Você está pronto? É difícil ficar pronto porque esse episódio é muito importante. Sim. De fato, é a mensagem mais importante que deve ser proclamada. As últimas mensagens ao mundo. É uma situação de vai ou racha. Muito bem, então vamos começar orando. Querido Pai, é um privilégio trabalhar para o Senhor. Mas o nosso inimigo nos rodeia como um leão, tentando devorar a todos nós. Nós te pedimos que nos abençoe, nos proteja, ilumine as nossas mentes, para que essa seja uma apresentação conforme a tua vontade. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Temei a Deus e dá-lhe glória. E vi um outro anjo, Martin. Estas são as últimas mensagens para a humanidade. E elas são uma unidade com todo o livro de Apocalipse. Especialmente a Apocalipse 11, 12, 13, 14, que é onde estão as mensagens, 16, 17, que nos dá o cenário onde tudo acontece, a situação política, a situação filosófica. Apocalipse capítulo 11 é a situação filosófica que monta os paradigmas atuais que estão ativos no mundo hoje. As novas situações, a destituição de reis, a democracia, trazendo a filosofia e tudo que remete a ela, a filosofia da Revolução Francesa, Voltaire, Robespierre, todas essas filosofias. E no meio desse caldeirão fervente está a palavra de Deus. Por um momento, a Revolução Francesa baniu a Bíblia, durante o período chamado o Reinado do Terror, mas depois se levantaram pessoas para levar a mensagem, o Antigo e o Novo Testamento juntos. As duas testemunhas devem falar dessas coisas. E então haverá esta guerra final contra o remanescente de Deus. O remanescente precisa levar a mensagem a todas as pessoas e nações e reinos e línguas de todo o planeta Terra. Todo mundo precisa ouvir essa mensagem. Porque o mundo está em rebelião contra Deus. Mas existe um chamado final, e é um convite muito urgente. E ele começa, naturalmente, de maneira sequencial, através do livro de Apocalipse. Tem uma continuidade histórica ali. Um período de tempo, as profecias dos 1260 dias, o período da supremacia papal durante a Idade Média, que terminaram com a abolição dos estados papais e do poder político que ele tinha, mas não parou por aí. Ele apenas pareceu ter sido ferido de morte, quando em 1798 o Papa foi aprisionado. As pessoas estavam muito alertas a tudo que estava acontecendo, mas o papado então começou a agir debaixo dos panos e, através de suas sociedades secretas, montaram um sistema político que estava cheio de aspectos religiosos. Mas eles não puderam ser impostos porque havia separação entre a igreja e o Estado. E a Bíblia nos diz que esses poderes que trarão de volta um sistema que é a imagem daquilo que aconteceu na Idade Média. Para isso, a igreja e o Estado devem se unir novamente. Leis religiosas serão promulgadas mais uma vez. E isso é uma mudança na direção do pêndulo. Nós já falamos sobre isso muitas vezes. E uma vez que isso aconteça, Martin, quando a igreja e o Estado se unirem, haverá um alto clamor que vai chegar a todo mundo, não é mesmo? E então temos as profecias de Daniel, capítulos 8 e 9. Temos a profecia dos 2300 dias e os períodos de tempo que a envolvem. Ela foi concluída em 1844. Já falamos muito sobre essa profecia aqui. Não temos tempo para discuti-la novamente. Mas, no clímax desta profecia, a mensagem final de advertência deve chegar a toda a humanidade. E estas são as 3 mensagens angélicas. Elas são sequenciais. Existe um primeiro anjo. E se a mensagem do primeiro anjo é rejeitada pela maioria da humanidade,
Então tem um segundo anjo. E, finalmente, uma terceira mensagem. Mas então vem uma última mensagem que reúne todas as três e dá a advertência final para o mundo, o alto clamor, alertando as pessoas que, se continuarem em sua rebelião, haverá consequências. Então é disso que se trata. Vamos dar uma olhada nessas mensagens para ver o que podemos aprender. As mais importantes mensagens para o mundo. Mas por que são as mais importantes? Porque são as mensagens finais. E elas contêm tudo. Tudo desde Gênesis 1 até Apocalipse 22. Toda a Bíblia. Elas possuem um evangelho eterno. A gente vai falar sobre isso, mas tudo na Bíblia está encapsulado nessas três mensagens. E é realmente algo fenomenal que, em apenas alguns versos, haja tamanha profundidade. Não dá para exaurir. É um estudo para a vida toda, para a eternidade. Então vamos dar uma olhada no que os reformadores acreditavam a respeito dessas três mensagens que estão na Bíblia. Naturalmente, eles não tinham uma compreensão total dessas questões, porque elas tinham que acontecer. Sim, Para eles, essas coisas eram futuro. exatamente. O tempo de 1260 dias ou anos não havia terminado ainda. Os 2300 dias também não havia terminado. Tudo aquilo ainda tinha que acontecer. Correto? Então, vamos dar uma olhada no que John Wesley tinha a dizer sobre essas mensagens. E eu vi um outro anjo. Um segundo anjo é mencionado em Apocalipse 14, verso 8, e um terceiro em Apocalipse 14, verso 9. Eles falavam sobre essas coisas. O Wesley veio um pouco depois de Lutero. Então, o tempo foi passando e haviam novas situações, novos continentes eram descobertos e começaram a ser colonizados, etc. Então ele diz: estes denotam três grandes mensageiros de Deus com seus assistentes. Três homens que trazem as mensagens de Deus aos homens. Ele achava que eram homens. O primeiro exorta ao temor e adoração a Deus. O segundo proclama a queda de Babilônia. O terceiro faz um alerta concernente à besta. Felizes são aqueles que fazem uso correto dessas mensagens divinas. Voando, indo rapidamente, no meio do céu, sem impedimento, sem tempo a perder. A mensagem é universal. Tendo o Evangelho eterno. E aí ele resume dizendo, não o Evangelho propriamente chamado, mas um Evangelho, ou uma mensagem de alegria, que deve ter influência em todas as eras, para ser pregada a toda nação, tribo, língua e povo, tanto judeus como gentios, tão longe quanto alcançar a autoridade da besta. Devemos saber que estes reformadores tinham uma clara compreensão de quem era a besta. Todos eles diziam que o sistema romano, o sistema católico romano, desde a época de Lutero até Calvino e todos os reformadores, incluindo John Wesley, eram muito claros em classificar este poder como a besta, o catolicismo romano. O poder da besta era enorme, era universal. Então, a mensagem desses três anjos tinha que ser assim também. Esta era a compreensão deles. Como vemos, esta compreensão precisa de pequenos ajustes. Mas, se formos ao livro Grande Conflito, é dito o seguinte: a obra de pregar o Evangelho não foi comissionada a anjos, mas sim confiada a homens. Santos anjos são empregados em dirigir essa obra. Eles têm em sua responsabilidade grandes movimentos para a salvação dos homens, mas a proclamação do Evangelho em si é executada pelos servos de Cristo sobre esta terra. Este é um axioma direto das Escrituras. Os anjos estão envolvidos, assim como diz Daniel. Daniel é o profeta, ele deve levar a mensagem ao mundo. O povo de Deus deve estudar essa mensagem e repeti-la a toda a terra. É assim que funciona. Deus utiliza o seu povo para alcançar o mundo. É algo muito interessante a respeito de Deus, não é? Sim, é algo surpreendente. E também nos diz muito a respeito do caráter dele. Ele realmente valoriza os humanos. Sim, e a tal ponto de ter se tornado um de nós. Mas a gente vai chegar lá.
Mas a questão é, quem vai levar essa mensagem final ao mundo? É muito importante que saibamos quem leva essa mensagem, porque nem todo mundo está pregando a respeito dessas 3 mensagens. Não. O Wesley pregou a respeito, mas ele não tinha uma compreensão total das mensagens. Ele sabia alguma coisa, mas os seguidores dele não diziam nada. Não? Nem uma palavra. E tem muitas mensagens aí fora, mas não essa. Portanto, as igrejas protestantes, em geral, não estão pregando essa mensagem. Vamos dar uma olhada. Apocalipse 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e saiu para fazer guerra contra o restante de sua descendência. Ao colocarmos isso dentro de um contexto profético, vemos que tem a ver com a profecia dos 1260 dias, que vão de 538 depois de Cristo, quando o poder papal assumiu a sua autoridade política, até o tempo em que isso foi abolido, em 1798. E durante aquele período de autoridade papal, a Igreja de Deus profetizou vestida de pano de saco. Ela não tinha Bíblia, eles eram marginalizados, se ousassem obedecer à Bíblia, eram exterminados, eram perseguidos cruelmente, levados diante da presença de inquisidores, etc. Mas, após 1798, eles foram soltos de seus grilhões, de todo o sistema político, como já dissemos. Naqueles dias, a igreja e o Estado ditavam todas as coisas. Sim. Então, essa mulher, que havia sido perseguida, teve que fugir para regiões desertas. Isto simboliza a igreja protestante, que pregava a Bíblia, mas não tinha permissão para fazê-lo. Mas haveria o remanescente desta igreja, que surgiria após o período profético de 1798. E esse remanescente tem alguns critérios, já que são o remanescente da semente dela, ou seja, são organizações seguidoras da Bíblia. Correto? As características do remanescente é que eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Estes são os atributos. Bem, como você disse, este é o critério. As duas coisas. Não faz muita diferença se você tem apenas um atributo, mas não tem outro? Exato, tem que ter o testemunho de Jesus e guardar os mandamentos de Deus. Vamos ver agora o que é o testemunho de Jesus. Nós encontramos isso em Apocalipse 19, a partir do verso 9. E disse a mim, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Portanto, Martin, nós temos um período de tempo que ocorrerá pouco antes da vinda de Cristo. Afinal, há um convite para as bodas do Cordeiro. Esta é, portanto, uma mensagem do tempo do fim. E ele me disse, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu caí aos seus pés para adorá-lo. E ele me disse, não faça isso. Eu sou um conservo seu. Você deve adorar somente a Deus. Veja que não faças isso. Eu sou conservo seu e dos seus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adore a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Portanto, o dom profético deve ser unha e carne da igreja remanescente. Nós temos que ter os dois aspectos. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o dom profético. Eles têm o espírito de profecia. É isso que devem ter. Exato. Então, é uma igreja baseada na Bíblia. Eles devem acreditar em Jesus Cristo como o Senhor deles, porque eles têm o testemunho de Jesus. Então, é uma organização cristã. Não é algo difícil, é? E há critérios para isso. Como você mencionou, o dom profético também tem um critério. Então, não é qualquer pessoa que do nada chegue e diga, eu sou um profeta agora. Há critérios para isso. Agora, foi profetizado que haveria um derramamento dos dons do Espírito de Deus e que isso seria mais uma vez manifestado. E nós encontramos isso no livro de Joel, capítulo 2, a partir do verso 28. E acontecerá que depois daqueles dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e seus filhos e filhas profetizarão, seus velhos terão sonhos, e seus jovens verão visões.
Haverá então uma manifestação do poder de Deus no fim dos tempos. E também sobre os servos e servas naqueles dias eu derramarei o meu espírito. Portanto, não há discriminação de sexos aqui. Pode ser em homem ou em mulher. E eu mostrarei maravilhas no céu e na terra: sangue, fogo e pilares de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua como sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Estas são manifestações físicas que ocorreriam e que, na verdade, ocorreram. Temos, por exemplo, o dia escuro na Nova Inglaterra. Tivemos o terrível terremoto de Lisboa, assim como todos esses precursores. Nós não vamos entrar em muitos detalhes proféticos agora por causa do tempo, mas essas coisas já aconteceram. E acontecerá que todo aquele que clamar no nome do Senhor será libertado. Então, temos aqui uma condição. Quem quiser estar em harmonia com Deus, precisa chamá-lo pelo seu nome. Em outras palavras, precisamos ser cristocêntricos, conhecer o plano da salvação. Pois no Monte Sião e em Jerusalém haverá libertação, assim disse o Senhor, e no remanescente, a quem o Senhor chamar, haverá um remanescente. Quais são as condições que envolvem esse remanescente? Devem guardar os mandamentos e ter a fé de Jesus. E a fé de Jesus é? O espírito de profecia. Muito bem. Então, tem um grupo muito específico no fim dos tempos. É um remanescente com características bastante específicas. Eles são cristãos, porque clamam no nome do Senhor, têm o testemunho de Jesus, eles têm o dom de profecia em seu meio e guardam os mandamentos. É isso aí. É este grupo que levará a mensagem final. E para quem é a mensagem? Para todo mundo. Todo mundo. Ok. Martin, existe um prelúdio das 3 mensagens angélicas, ou seja, a parte das Escrituras, a partir do verso 1, no capítulo 14, ao verso 5, monta o cenário para a mensagem do verso 6. E ela tem que ver com 144 mil. Agora, a Bíblia não nos diz quem são os 144 mil, não temos certeza, mas o que sabemos é que são aqueles que passam pelo tempo de angústia. Eles têm um número simbólico. Nós não sabemos exatamente quem eles são, a ponto de passarmos a especular quem seriam eles. E diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Ou seja, eles estavam em harmonia com o caráter de Deus. Podemos então dizer que eles estavam em harmonia com a lei de Deus. Sim. Porque, como dissemos no episódio anterior, o caráter de Deus é a sua lei. Muito bem, então podemos dizer que eles entraram em harmonia com a lei de Deus, que reflete o seu caráter. A mensagem final será levada por aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Estes, portanto, estão em harmonia com o caráter de Deus. Verso 2: E ouvi uma voz do céu, como uma voz de muitas águas, como uma voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um novo cântico diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram resgatados da terra. Este é um cântico de libertação. Assim como Moisés cantou um cântico de libertação, conduzido por Miriam, aqui será um cântico de libertação, provavelmente conduzido por uma Miriam antitípica. Será o cântico de Moisés e do Cordeiro. Verso 4. Estes são os que não estão contaminados por mulheres. Agora, vamos parar um pouquinho. Sabemos que mulher em profecia simboliza o quê? Simboliza igrejas. Igrejas. Então, eles não foram contaminados por igrejas. Ou seja, eles não receberam as suas doutrinas a partir de credos. Receberam sua doutrina da palavra de Deus. Eles pesaram
na balança aquilo que ouviram e aceitaram apenas o que estava em harmonia com a palavra de Deus. Se era uma mera conjectura, se era algo baseado na razão humana, e vale a pena lembrar que o poder da razão foi exaltado na Revolução Francesa para um nível de divindade, já que a deusa da razão era adorada. Ou seja, os pensamentos humanos foram colocados acima do divino. Então, essas pessoas não foram contaminadas por essas mulheres, ou seja, igrejas. Eles peneiraram a mensagem. Eles eram virgens. Ou seja, eles não eram infiéis. Não ficavam dormindo por aí, espiritualmente falando, com mensagens espúrias, mas eram fiéis à mensagem de Jesus. Eles estavam se preparando para o casamento. Para o casamento, sim. Se você pegar a parábola das 10 virgens, veja que eram todas virgens, procurando entrarem no casamento. Estes são aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Eles não seguem homens, mas seguem o Cordeiro. Então, se um homem te diz, faça desse jeito ou daquele outro, primeiro verifique na Bíblia, para ver se aquilo está de acordo com a voz do Cordeiro. É isso mesmo. E vamos tocar no ponto interessante, especialmente com relação à marca. Sim. Estes foram resgatados dentre os homens, sendo as primícias a Deus e ao Cordeiro. Então, eles aceitaram o plano da redenção. Eles aceitaram a expiação, as condições conectadas ao plano da salvação. Deus não excluiu Adão e Eva do jardim do Éden, ou removeu Satanás e sua hoste apenas para permiti-los voltarem em desobediência? Não é? E nas suas bocas não foi encontrado engano. Eles não são mentirosos. Eles são verdadeiros. Porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. A única maneira de ser irrepreensível diante do trono de Deus é aceitar a justiça de Cristo. Então, não é que eles são irrepreensíveis por serem de um nível superior aos outros humanos, mas porque aceitaram o plano da salvação e foram vestidos com a justiça de Cristo. Não estou lá pela sua própria justiça. O eu deles morreu, e eles vivem em Cristo agora. Então, isso é o prelúdio. As pessoas que dão a mensagem precisam se encaixar nisso aí. É parte das exigências. Elas têm que se adequar a isso. Muito bem. Agora, será que dá para participar de concílios ecumênicos? Não, porque aí já diz que eles não vão se corromper com mulheres. Martin, você está sendo bem direto hoje, hein? Mas é exatamente o que está escrito? Muito bem. Vamos dar uma olhada bem cuidadosa nessas coisas. Temos aqui outra citação do Comentário Bíblico Adventista. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que não vivem apenas com pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, compõem a Igreja do Deus vivo. Ou seja, aqueles que seguem o plano de Deus. Aqueles que escolhem seguir o anticristo são súditos da grande apostasia. Portanto, se você se assenta em um concílio ecumênico e aceita abrir mão de algum princípio, você se torna um súdito da grande apostasia. Debaixo do estandarte de Satanás, eles quebram a lei de Deus e levam outros a quebrá-la. Eles se esforçam tanto para enquadrar as leis das nações que homens mostrarão sua lealdade aos governos terrestres pisoteando as leis do reino de Deus. Não é exatamente o que dissemos? É exatamente. E é exatamente o que está acontecendo. Houve um encontro muito interessante lá no Vaticano. Não faz muito tempo. Toda a questão da sexualidade e sobre quem é bem-vindo no reino de Deus, tudo isso foi discutido lá. Havia um grande número de bispos que não gostavam do que estava acontecendo, mas o que foi dito ali está sendo imitado pelas igrejas protestantes também.
Exatamente, não há diferença. São questões comprometedoras que não têm nada a ver com a palavra de Deus, não é? Mas vamos parar por aí, eu não vou me aprofundar. Eles se esforçam tanto para enquadrar as leis das nações que os homens mostrarão a sua lealdade aos governos terrenos pisoteando as leis do reino de Deus. É isso que vão fazer. E é sobre isso a nossa mensagem de alerta. Satanás está desviando a mente com questões sem importância para que estas não consigam, com uma visão clara e distinta, ver os assuntos mais importantes. O inimigo está planejando pegar o mundo em uma armadilha. E as 3 mensagens angélicas estão planejando tirá-lo dessa armadilha. As 2 mensagens vão a toda a terra. E temos que fazer uma escolha. Se você vai aceitar a mensagem que está sendo anunciada pela mídia e pelas igrejas, ou a outra mensagem, Que é dada por esse grupo. que será aceita pela minoria, porque é o remanescente, é a minoria. Porque não é popular. Martin, quem está dando essas 3 mensagens angélicas ao mundo? Me dê o nome da denominação. Veja, estamos sendo honestos aqui, apenas estabelecendo um fato. Qual denominação está pregando as 3 mensagens angélicas? Somente a Igreja Adventista do Sétimo Dia. De uma maneira especial, os adventistas do 7º dia foram colocados no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiado o último alerta ao mundo que perece. Você pode testar isso? Pergunte-se a si mesmo, quem prega as 3 mensagens angélicas? Apenas a Igreja Adventista do 7º dia. A eles foi confiada o último alerta ao mundo que perece. Deles brilha a luz maravilhosa da palavra de Deus. A eles foi dada a obra mais solene e importante da proclamação da 1ª, 2ª e 3ª mensagens angélicas. Mais uma vez, faça o teste. Veja se há outra igreja pregando isso. Nenhuma outra prega. Não há outra obra de maior importância. Não devem permitir que nada mais absorva sua atenção. Se alguns se distraem e começam a fazer outras coisas, não devemos dar ouvidos a eles. Escute aqueles que estão pregando as 3 mensagens angélicas, porque é isso que a Bíblia diz que deveriam fazer. Eles estão cumprindo as ordens dadas por Deus. Muito bem. O que nos leva à mensagem em si? O que é a mensagem? Por que ela é importante? E, dado o contexto político-religioso no qual elas acontecem, o período histórico no qual elas estão sendo pregadas, é essencial que entendamos cuidadosamente o que está escrito aqui. As mensagens começam em Apocalipse 14:6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Bem, temos aí alguns pontos importantes para salientar. No meio do céu. Você se lembra o que disse Wesley? Nos caminhos largos, é como ele colocou. Precisa chegar a toda parte. E o que é essa mensagem? É o Evangelho eterno? Exato. Mas as igrejas não pregam o Evangelho, Martin? Sim. Pelo menos é o que elas dizem. Mas é o Evangelho eterno? Ou pregam apenas parte do Evangelho? Ou será ainda que pregam outro Evangelho? Sim. Também. A Bíblia, ou Paulo, não diz claramente que maldito é aquele que pregar outro Evangelho? Será possível que estejam pregando outro evangelho? Pode ser, e às vezes nem sabem disso. Muito bem. Portanto, é muito importante que o evangelho eterno seja pregado novamente. Mas para quem? A cada nação, tribo, língua e povo. É uma mensagem universal. Agora, só existem 2 igrejas verdadeiramente universais. Sabe quais são? É a Igreja Católica Romana e a Igreja Adventista do 7º dia. São só essas 2. Somente estas. Pode ser que as outras tenham alguma representação em um país ou outro, mas apenas 2 são universais. Dizendo com alta voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo.
e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Temos aí, mais uma vez, uma divisão. A primeira parte é temer a Deus e dar-lhe glória. A segunda parte é que a hora do seu juízo chegou. A terceira parte é adorai aquele que fez os céus, a terra e as fontes das águas. Agora, não é este o Evangelho eterno? É um Evangelho universal. Ele tem uma mensagem muito específica atrelada a ele. Especialmente as últimas 3 que foram mencionadas. Na verdade, até mesmo o Evangelho eterno está apontando para o mesmo Deus. Sim, sempre para o mesmo Deus. Muito bem, vamos lá. A mensagem está voando pelo meio do céu. Apocalipse 8, verso 13. E olhei e vi um anjo voando no meio do céu. Estes são textos paralelos que estão sendo citados. Dizendo com alta voz, ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos, que ainda soarão. Então, aqui estão a mensagem das trombetas. Também é uma mensagem universal no meio do céu, e é uma declaração de ai. Ou seja, o julgamento está chegando. Sim, o julgamento é a advertência. Então, quando Deus anuncia que um julgamento está vindo, a mensagem voa pelo meio do céu porque Ele quer que todos saibam. Por quê? Porque Ele quer que todos se salvem. Ele ama todos. Exato. Então você tem, naturalmente, Apocalipse 14:6, onde a mensagem também está voando pelo meio do céu. Todo mundo deve saber. Aí chegamos em Apocalipse 19, verso 17. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Martin, aqui temos o julgamento final, o juízo final. E há falsos elementos que também voam pelo meio do céu, mas é o povo de Deus que participará da ceia, da qual ninguém quer participar. Sim, Então, tudo isso são mensagens de juízo. sim, os 3 ais nos mostram isso. São todas mensagens de juízo. Deus quer que todos saibam. Portanto, deve ser uma mensagem muito preeminente. E ninguém é favorito e ninguém é excluído. Todos têm chance de escolher. E se você faz uma escolha, isso não te torna melhor que os outros. Apenas significa que você aceitou o Evangelho assim como ele é pregado na palavra. Então, o Evangelho eterno. A palavra eterno ocorre 91 vezes na King James Version. 16 vezes se refere à aliança, que é eterna. E as outras vezes se refere a Deus, que é eterno, e muitas outras coisas. Mas por 16 vezes faz referência à aliança. Então, em 1 Crônicas 16:14 diz, Ele é o Senhor nosso Deus, seus juízos estão sobre toda a terra. Lembrem-se sempre de sua aliança. A palavra que ele ordenou a 1000 gerações. A aliança não muda, não muda. Ela é eterna. Ela não muda. É do jeito que era desde o início. Ela está sempre relacionada à lei. O próprio Deus disse que na nova aliança a lei seria escrita nos corações. É a mesma, ela ainda é a mesma. Ainda é a mesma. Ao invés de praticar a lei como um ritual, por favor, coloque a lei em seu coração. O antigo Israel praticava o ritual, mas esqueceu-se de seu significado. Aí não tinha mais sentido. Tem que ser uma religião do coração e não de aparência. Da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque. Verso 17, o qual também a Jacó confirmou por lei e a Israel por aliança eterna. Portanto, a aliança tem que ver com lei. Já dissemos isso na outra apresentação, não dá para separar a lei do caráter de Deus. Não se pode ter juízo sem uma lei. Temos aqui uma citação do Espírito de Profecia. Cristo veio na forma da humanidade para viver a lei de Deus. Ele era a palavra da vida. Ele veio para ser o evangelho da salvação para o mundo.
e para cumprir cada especificação da lei. Jesus é a palavra, o guia, que deve ser recebido e obedecido em tudo. Quão necessário é que esta mina da verdade seja explorada e que seus preciosos tesouros da verdade sejam descobertos como ricas joias. A encarnação de Cristo, sua divindade, sua expiação, sua vida maravilhosa no céu como nosso advogado, a obra do Espírito Santo, todos esses temas vitais do cristianismo são revelados de Gênesis a Apocalipse. Martin, não é sobre isso o plano da salvação? Com certeza. O Evangelho é eterno. E é de Gênesis a Apocalipse. O Evangelho foi pregado em Gênesis. Para quem? Adão e Eva. A promessa do Messias já foi dada a Adão e Eva. Caim e Abel receberam as instruções a respeito do plano da salvação. Eles tinham que levar um cordeiro que apontava para Jesus Cristo, que tinha que ser sacrificado. E até mesmo Adão e Eva tiveram que sacrificar um cordeiro. E Caim decidiu que não, que as obras dele eram suficientes. Então temos essa batalha entre fé e obras existindo desde o início. É incrível, se você pegar a primeira mensagem angélica, que fala a respeito do Evangelho eterno, ele já havia sido dado a Adão e Eva. Nada mudou, Martin. Os elos dourados da verdade formam a corrente da verdade evangélica. Em seu cerne se encontram os grandes ensinamentos de Jesus Cristo. Por que então não deveriam as crianças ser educadas a estudar a Bíblia como a palavra de Deus? Quão pouco são as crianças educadas a estudarem a Bíblia como a palavra de Deus e alimentarem-se em suas verdades, que são a carne e o sangue do Filho de Deus. A Bíblia não tem sido excluída, Martin? Sem dúvida. A menos que comam a carne do Filho do Homem e bebam o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Se não compreendermos as Escrituras como o fundamento de nossa compreensão, seremos desviados. Aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, ou seja, que continua a receber as palavras de Cristo e a praticá-las, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois minha carne é comida e meu sangue é bebida. Aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue habitará em mim, e eu habitarei nele. E aquele que guarda os seus mandamentos habita nele, e ele nele. E assim sabemos que ele habita em nós, pelo Espírito que ele nos tem dado. É simplesmente claro e direto. É por isso que o remanescente guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, que é o espírito de profecia. É exatamente o que está escrito aí. Por que Satanás e seus anjos foram expulsos do céu? Porque se rebelaram contra a lei. Eles não quiseram guardar os mandamentos de Deus. Muito bem. Eles se recusaram a obedecer Deus. Ele cobiçou a posição de Deus. Ele queria a posição de Jesus ao lado do trono e, portanto, quebrou o 10º mandamento. Assim como quebrou o primeiro e quebrou o outro e tornou-se um assassino, mentiroso, enfim. Quebrou todos os mandamentos. Mas por que Adão e Eva foram expulsos do jardim? Pela mesma razão. Por causa de desobediência. Eles queriam um entendimento mais exaltado do que o que tinham. Então é o mesmo princípio. A fruta foi apenas para testar esse princípio. O fruto era algo tão pequeno. Mas havia um conceito muito maior por trás. Eles queriam ser algo que não lhes havia permitido ser desde o início. Muito bem, isso já nos dá um pano de fundo. Então, se você pegar aquela porção que mencionamos, que se trata do mesmo Deus lá com os primeiros anjos, nós temos que dar honra a Ele. Que, naturalmente, ao lermos isto, vemos que é Jesus. Sim. A lei e a graça não podem se separar. É apenas por meio da imputada justiça de Cristo que o homem pode ser salvo. A cruz é a garantia de que a lei é imutável e de que nossa salvação está no sangue do Cordeiro. Uma vez que se separa a lei da graça, você incorre num enorme problema, porque você não tem mais base para julgar nada. Não se tem mais a base da justiça. Já não se tem mais uma norma de como devemos viver a nossa vida, de acordo com a vontade de Deus. Precisamos das duas pernas para ficar de pé. Sem uma delas, ficamos mancos. Sim? Martin,
As pessoas dizem que guardar a lei hoje é legalismo. Mas isso depende se você está guardando a lei para ser salvo ou se a está guardando porque está salvo. Temos aqui uma citação do livro Fé e Obras. Aquele que tenta alcançar o céu pelas suas próprias obras, por meio da guarda da lei, está tentando o impossível. O homem não pode ser salvo sem obediência, mas suas obras não devem vir de si mesmo. Este deve ser trabalhado por Jesus para colocar nele o seu querer e executar. Se um homem pudesse se salvar por suas próprias obras, poderia haver algo nele de que se regozijar? O esforço que o homem faz com sua própria força para obter a salvação é representado na oferta de Caim. Não é o que dissemos? Tudo que o homem pode fazer sem Cristo é poluído de egoísmo e pecado. Mas aquilo que é feito pela fé é aceito por Deus. Quando buscamos ganhar o céu através dos méritos de Cristo, a alma faz progresso. Olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, nós podemos ir de força em força, vitória em vitória, pois por Cristo a graça de Deus tem trabalhado a nossa completa salvação. A salvação é cristocêntrica. No entanto, ela não exclui a obediência, porque a obra de Cristo em você produzirá a obediência. Com certeza. É como naquela palestra sobre o caráter de Deus, que, aliás, é manifestado em sua lei. Portanto, quando você tem a graça de Cristo e a justiça de Cristo, você irá refletir esse caráter que deseja guardar a lei. Basicamente, o que estamos fazendo agora é dizer o que é o Evangelho eterno. Sim, estamos dando uma descrição, com certeza. A segunda parte é que deve chegar a toda nação, tribo, língua e povo. As pessoas devem saber que existe um plano de salvação. Martin, imagine o seguinte. A lei foi quebrada no céu. E aqueles que a quebraram se recusam a se arrepender. Perderam sua posição no céu. Ok? Foi dado a Adão e Eva uma oportunidade. E eles falharam. Mas foram enganados. Portanto, Deus, em sua compaixão, olhou para eles sabendo que a lei os condenava à morte. E agora, como eles seriam salvos? Porque a justiça exigia a morte do pecador. Portanto, o próprio Deus decidiu arcar com as consequências. Imagine o Cristo sem pecado, que tinha nenhuma propensão ao pecado, aceitando se tornar um simples ser humano, tomando sobre ele a humanidade, mas sem pecado. A Bíblia é clara ao dizer que ele não tinha pecado. Ele não tinha essa propensão a pecar. Ainda assim, ele foi preparado para receber as consequências do pecado. O pecado de cada indivíduo que já viveu estaria sobre ele. A consequência disso é a morte. Essa consequência nos traz angústia mental, angústia física. Ele foi mutilado em nosso favor, mas ele estava preparado para fazê-lo. E, por meio do seu sangue e de suas feridas, nós obtemos a salvação, porque o preço foi totalmente pago. Sim, as consequências, a penalidade pela nossa transgressão da lei. Mas qual é a condição? Nós temos que aceitar a sua expiação. Temos que aceitar a expiação dele. Após isso, recebemos a instrução para não pecarmos mais, não mais transgredirmos a lei. E ele nos ajudará nisso. Ele trabalha em nós. Nós temos que morrer para o nosso próprio eu. O velho homem deve morrer diariamente. E Cristo fará dentro de você as obras que apenas Ele é capaz de fazer. Esse é o plano da salvação. Esse é o Evangelho eterno. Estas são as boas novas. Mas o preço é morrer para o próprio eu. E deixar Cristo trabalhar em você. A mensagem tem que chegar a cada nação, tribo, língua e povo.
Ao profeta Isaías foram dadas maravilhosas revelações da última restauração do povo de Deus. Referindo-se ao tempo do fim, precisa haver uma restauração. Naturalmente, as coisas se corromperam. Um evangelho manco foi apresentado à humanidade. A obediência foi retirada dele. A lei foi mudada. De forma que muitos baseiam sua salvação em outro Cristo. Um Cristo que não guarda os mandamentos bíblicos, mas um outro conjunto de mandamentos. Isaías 56, verso 6. E aos filhos dos estrangeiros, que se unirem ao Senhor para o servirem, e para amarem o nome do Senhor, e para serem os seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha causa. Isso se aplica apenas a Israel ou aos estrangeiros também? Aos estrangeiros também, cada pessoa. Isso não inclui o sábado? Sim, e muito. Isso não engloba todos os 10 mandamentos? Sim, porque é a aliança, não é? Verso 7. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos em meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Será que todos têm que guardar o sábado? Todos? Agora, a oferta queimada aceitável a Deus não é Jesus Cristo na cruz? Sim. E também não seguir os seus próprios ditames. Guardar o seu próprio sábado. Deve ser o de Deus. Correto? Porque menciona aqueles que não poluem o sábado. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Será uma mensagem universal. Temos aqui uma proclamação de que todo mundo no planeta deverá ouvir essa mensagem. Mais uma citação do livro Profetas e Reis. A gloriosa luz da palavra deveria trazer salvação a cada nação, tribo, língua e povo. Da obra diante dele, o profeta ouviu a declaração do Pai Eterno que diz: é coisa leve que sejas o meu servo, e ergas as tribos de Jacó, e restaure os preservados de Israel. Eu também darei a ti uma luz para os gentios, para que possa ser minha salvação até os confins da terra. É uma mensagem universal. E, de novo, não é que só existe uma nação, ou um povo, um grupo, mas são os gentios, judeus. Não existe um favorito. Os hindus não devem dar atenção a isso? E os muçulmanos? E os judeus? Os judeus não rejeitaram a Jesus como Messias? Sim. Os hindus aceitam Jesus como Messias? Os muçulmanos o aceitam como Messias? Os budistas o aceitam como Messias? Mas precisam ouvir essa mensagem? Cada um de nós. Mas o que diz o Papa? Para não proselitar. Aham. No tempo aceitável eu te ouvi. No dia da salvação eu o ajudei. Eu vou preservá-lo e dá-lo como aliança ao povo para estabelecer a terra, para fazer herdar as heranças desoladas, para que possa dizer aos prisioneiros: vão, para aqueles que estão nas trevas, mostrem-se. Eis que estes virão de longe, estes do norte e do ocidente, e estes da terra de Sinim. Então, muitas pessoas vão aceitar a verdade, mas haverá lágrimas. E esta também é a razão das 3 mensagens angélicas. É uma advertência. Algumas pessoas vão aceitar, mas provavelmente a maioria não. Muito bem, precisamos de um pouco mais de informação sobre isso. Até aqui sabemos que é o Evangelho eterno. Ele nunca mudou, nunca foi modificado, nunca foi diminuído. Ou seja, nunca foi facilitado. Deuteronômio 6, verso 2. Para que temas ao Senhor teu Deus. Vamos ver o que isso realmente significa. E guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Isso também está na primeira mensagem angélica. Temei a Deus e dai-lhe glória. Exato. O que significa temer a Deus e dar glória a Ele? Guardar os mandamentos dele. Que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, para que seus dias sejam prolongados. Você vê agora, Martin,
Porque apenas aqueles que guardam os mandamentos podem levar a mensagem? Porque estes estão em harmonia com aquilo que Deus quer. Quando ele diz temei a Deus, você tem que mostrar isso pela guarda dos mandamentos de Deus. Vamos ler outro verso, Deuteronômio 8, verso 6. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Como você mostra o seu temor por Ele? Ou seja, o respeito por ele. Não no sentido de ter medo, sabe? Pois temos um Deus que se aproxima de nós. De novo, temer a Deus está associado à guarda dos seus mandamentos. Veja outro verso, Deuteronômio 13, verso 4. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e aos seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis. Não é a mesma coisa? Sim. E, mais uma vez, apenas caso alguém não tenha assistido aquele episódio que falamos do caráter de Deus, vai e assista. Esta ordem ao povo. Não é que você tem que fazer isso ou você vai se perder. Na verdade, é um convite. Sim, é um convite. Deus quer que fiquemos com Ele. Então temos o resumo em Eclesiastes 12, 13. Esta é a conclusão de toda a questão. Temei a Deus e guarde os seus mandamentos, pois esse é o dever de todo homem. Portanto, Martin, naturalmente, somente aqueles que compreendem esse assunto podem pregar a mensagem. Aqueles que não compreendem esse assunto ou que não acreditam que a lei ainda vigora, não podem levar essa mensagem adiante. E é por isso que se irritam com aqueles que o fazem. Dar glória a Deus é revelar o seu caráter em nós mesmos e assim levar outros a conhecê-lo. Nós temos que mostrar o caráter de Deus em nosso próprio caráter. Isto significa que temos que entrar em harmonia com sua vontade. Se você fizer isso, em qualquer relacionamento, você vai estar em problemas. E de qualquer forma que tornamos o Pai conhecido ou o Filho, nós glorificamos a Deus. Então, quando guardamos os mandamentos, estamos glorificando Deus. Estamos mandando uma mensagem sem, na verdade, dizer nada. Sim, somos a herança do Senhor comprada por sangue. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Deus exige isso de todo aquele que quiser fazer parte de sua família no reino do céu. Todo egoísmo deve ser vencido. Precisamos ser verdadeiros a Deus, verdadeiros como um aço aos seus mandamentos. Os seres humanos fazem leis e são muito zelosos em seu cumprimento. Mas, ao mesmo tempo, transgridem a mais importante lei do soberano todo-poderoso. A essa, eles querem anular. Exaltam o humano acima do divino. Não deveria eu visitar estas coisas? Diz o Senhor dos Exércitos. Sim, Deus recompensará cada homem de acordo com a sua obra. Não é esta a situação do mundo atualmente? Exato. Se você olhar para o mundo, verá que todas as coisas hoje estão colapsando. Hoje o mal está sendo exaltado. Exato. Aqueles que ousam se ater ao direito são ridicularizados. Existe ainda mais um componente da mensagem, e esse componente diz que a hora do juízo chegou. Quando sai essa mensagem, Martin? Após a profecia dos 2.300 dias. Exato. Então essa mensagem é levada após 1844. Um episódio muito bom de se assistir é o nosso episódio sobre o fim dos tempos. Do fim dos dias, essas coisas. Lá você verá precisamente do que se trata isso daí. Esta mensagem, então, passa a ser proclamada. A hora do juízo de Deus chegou. Portanto, é a hora do juízo que precede a vinda do Senhor. Isso é muito importante. Quando ele voltar, a recompensa estará com ele, seja para a salvação ou para a condenação. Ele não volta para começar a julgar. Quando ele voltar, o julgamento já estará terminado. Daniel 8,14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Este verso é tão poderoso. O que significa? Daniel não compreendia. Não? Foi dito a ele para descansar. Ele dormiria.
pois isso seria no futuro ainda, não era para o tempo dele. Bem, se ele não poderia compreender, até mesmo depois que Gabriel explicou tudo para ele, menos essa pequena parte, você não acha que outros também teriam dificuldade para entender? Com certeza. Eles tiveram dificuldade em 1844, 43. Não é natural ter havido uma má compreensão da mensagem até ela finalmente ter sido descelada? Faz todo sentido. Muito bem. Daniel 8:26. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. É uma mensagem selada. Então, ela não foi totalmente compreendida. Daniel não compreendeu o que aconteceria após os 2.300 dias. O santuário seria purificado. Que santuário seria purificado? Daniel 9:21. Estando eu ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto em minha visão no início, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Gabriel explica a maior parte da visão a ele. Mas esta pequena porção foi selada por muitos dias. Era para o futuro apenas. Verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Martin, será que qualquer outra pessoa além de Cristo pode trazer a justiça? Será que outra pessoa pode pôr fim aos pecados, além de Jesus Cristo? Esta é, portanto, uma profecia messiânica. É uma profecia a respeito da vinda do Messias. Então, as 70 semanas têm um início. E também tem um fim. Já falamos sobre isso várias vezes. Não vamos entrar em detalhes, ok? Mas apenas cobrir superficialmente. Para mais detalhes, procure em nossos vídeos e vocês acharão palestras falando a respeito disso. O decreto para sair e restaurar Jerusalém foi emitido em 457 a.C. O rei Artaxerxes emitiu o decreto. O anjo então diz como estas semanas que estavam determinadas sobre a nação judaica naquele tempo e estariam divididas. Estas semanas são divididas em partes. Em profecia, um dia equivale a um ano, profeticamente falando. E essa profecia prevê o tempo exato do início das atividades do Messias. Ela, portanto, nos dá um quadro de tempo desde 457 a.C. até 27 depois de Cristo, quando o Messias começou o seu ministério. Em 27 depois de Cristo, Jesus foi batizado e começou o seu ministério, porque ele, na verdade, nasceu em 4 a.C. A Bíblia é muito clara quanto ao ano em que Jesus nasceu. O nosso calendário hoje não está correto. Até mesmo uma enciclopédia de criança te diz isso. Portanto, em 27 depois de Cristo, Jesus já tinha 30 anos de idade, quando ele começou o seu ministério. E aí, a profecia fala sobre a última semana, os últimos 7 anos. E diz que no meio desta semana haveria 3 anos e meio, ou seja, 31 depois de Cristo. Neste ano, o sistema sacrificial teria fim. E a maneira pela qual Jesus fez isso foi através de sua morte. Ele mesmo é o cordeiro sacrificial. Correto. Então, o antitipo encontrou o tipo. Mas a chance dos judeus ainda não havia acabado, como nação. Não como indivíduos, como nação. Eles ainda tinham 3 anos e meio. Portanto, esta parte refere-se primeiro à chance dos judeus como nação. Sim, Jesus deixou muito claro que primeiro o evangelho deveria ser pregado aos judeus. Mas 3 anos e meio após a crucifixão, eles mataram Estevão. E, por meio da sua morte, Paulo
foi convertido no caminho de Damasco. E, ao mesmo tempo, Pedro recebeu uma visão ordenando-lhe que fosse a Cornélio, que era um gentio. E Paulo foi chamado de apóstolo dos gentios. Portanto, depois do ano 34 depois de Cristo, o evangelho já não era apenas para os judeus, mas também para os gentios. O tempo se cumpriu. O tempo no qual a nação judaica era a única herdeira do plano da salvação acabou em 34 depois de Cristo. Desde então, o evangelho passou a ser pregado para os gentios. Em outras palavras, a partir de 457 a.C. a 34 depois de Cristo, temos 490 anos, ou seja, 70 semanas. O evangelho havia sido pregado em tipo somente para os judeus. Quando falamos tipo, queremos dizer o sistema sacrificial. Eles tinham um sistema sacrificial que apontava para Cristo. E então, o evangelho passou aos gentios. E, por um outro período de tempo, porque a profecia se estende até 2.300 dias, este período profético termina em 1844. Mas o que aconteceu neste ano? Temos a primeira proclamação das 3 mensagens angélicas por um grupo de pessoas que saiu de um grande reavivamento entre todas as igrejas, Ou seja, mulheres. profeticamente. E o movimento milerita começou. E a mensagem passou a ser proclamada após 1844, de que o juízo havia chegado. Agora, naquele período de 1844, na verdade, em 43 já tinha começado, eles não compreendiam completamente o que era a purificação do santuário. Eles pensavam se tratar da terra, então começaram a pregar que Jesus voltaria. Mas Jesus não voltou naquele ano. Agora veja, não há nada de errado com a contagem. Na verdade, muitas coisas começaram a acontecer em 1844. Após o grande desapontamento, eles começaram a estudar o que realmente era aquele santuário. E aí sim eles descobriram a mensagem do santuário, o plano da salvação, que estava encapsulado em uma ilustração que prefigurava o plano da salvação, ou seja, o santuário. Sim, ocorreu a remoção do selo daquela profecia que, segundo Gabriel disse a Daniel, estava selada. Foi aí que ela foi desselada. Correto, nós lemos sobre isso em Apocalipse capítulo 10. Vamos ler uma citação do livro Grande Conflito. O anúncio de que a hora do seu juízo chegou aponta para o encerramento do ministério de Cristo pela salvação dos homens. Veja, se o santuário prefigura o plano da salvação, portanto, a obra de Cristo deve ser um clímax nessa prefiguração. Vejamos o que significa. Contém uma verdade que deve ser proclamada até que a intercessão do Salvador acabe e ele retorne à terra para tomar o seu povo para si. Martin, tem gente que diz que Jesus terminou toda a sua obra na cruz. Sim, que ela teria acabado ali. Ora, mas ele não intercede por nós agora mesmo? É claro, ele está fazendo isso. Ele não está trabalhando por meio do Espírito Santo em sua vida para levá-lo à conformidade com sua vontade? Muito bem. A obra de juízo, que começou em 1844, porque a mensagem diz que a hora do seu juízo chegou, deve continuar até que os casos de todos estejam decididos, tanto os de vivos como mortos. Portanto, se estenderá até o fim do tempo de graça, a fim de que os homens se preparem para permanecerem de pé no julgamento. A mensagem os ordena temerem a Deus e dar glória a Ele. Ou seja, devem guardar os mandamentos. Isso é temer a Deus. E dar glória a Ele significa refletir o seu caráter, que por sua vez está nos mandamentos. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O resultado de uma aceitação dessas mensagens é dada na palavra: aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Para estar preparados para o juízo, é necessário que os homens guardem a lei de Deus. Esta lei será a norma de caráter neste julgamento. Muito bem, esta é a mensagem. Sim, a lei é a norma. É na lei de Deus que o julgamento será baseado.
Muito bem. Agora, vamos voltar para aquele verso, Daniel 8:14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Agora, no pensamento judaico, se você fala a respeito do santuário, eles pensam sobre o santuário de Moisés e sobre o templo de Salomão, Sim, que mais tarde foi restaurado, o templo físico. correto? E este santuário aí da imagem é o santuário que Moisés construiu. Ele também era chamado de tabernáculo. Sim. Em Hebreus 8, verso 1, nós lemos assim: o resumo do que temos dito é que temos um sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Martin, dá para ser mais claro? Nós realmente vemos aí uma diferença. É uma mensagem muito clara. Este santuário terreno, este que está aí na imagem, é a representação de um outro santuário que Deus erigiu no céu. Este santuário nos ensina sobre o plano da salvação. Como podemos ver, para entrar neste santuário, você tinha que passar por uma abertura na frente dele. Ora, a Bíblia nos diz que Jesus se compara a uma porta. Ele é a porta. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Portanto, quando aceitamos Jesus como Salvador, nós entramos no céu por meio dele. E logo após essa porta, você se encontrava rodeado por um muro de linho branco, que representa a justiça. A justiça dele. A justiça de Cristo. Quer dizer que somos envoltos pela justiça dele. E em seguida você já vê o altar de sacrifício, aonde o cordeiro sacrificado ali apontava para Jesus, cujo sangue escorria. Os pecados do pecador eram simbolicamente transferidos para o cordeiro, que morria em lugar do pecador. Depois havia uma pia com água, aonde ocorria uma cerimônia de purificação. Isso representa o batismo. Depois, dentro do lugar santo, havia uma mesa com 12 pães. Também havia um candelabro, assim como um altar de incenso. Agora, Jesus disse que precisamos comer a sua carne e beber o seu sangue. Devemos comer esse pão que vem do céu, que é o maná. Então, você tinha lá os 12 pães, representando as 12 tribos e os 12 apóstolos, e em 2 pilhas. E você tinha que comer disso. O sábado era muito importante, porque era quando a mudança do pão acontecia. O maná caía apenas por 6 dias e uma porção dobrada na sexta-feira. Correto. E não caía nada no sábado. E então tinha o candelabro, Jesus, a luz do mundo. Eu também queria dizer que o pão, o maná que caía do céu, também representa Cristo que veio do céu à terra. Exatamente. Temos que comer a sua carne e beber o seu sangue. E muitos deles foram embora porque não aguentaram esse ensinamento. Mas, Martin, precisamos pegar essa luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. E a palavra é luz. Você tem que pegar a palavra e comê-la. Você tem que internalizar a palavra. E o altar de incenso é Jesus tornando as suas orações aceitáveis a Deus. A fumaça que acendia e passava por cima da cortina e descia ao lugar mais santo, aonde estava a lei. Agora, a lei, ela nos condena à morte. Ainda assim, está no lugar santíssimo. A condenação estava coberta pelo propiciatório, que estava acima da lei, que representa o trono onde Deus se assenta, correto? Então, todo o plano da salvação está ali ilustrado. Temos que entrar pela porta. Ou seja, temos que aceitar Jesus, aceitar a sua justiça para nos cobrir, aceitar a expiação dele. Depois temos que ser lavados pelo renascimento, pelo batismo. Depois internalizamos a palavra, nós a comemos. E depois oramos a Deus para entrarmos em harmonia com a sua lei, mas cuja condenação está encoberta pelo próprio Jesus. O propiciatório, que também representa ele. Correto? E se você não tem todos esses componentes, você está encrencado?
Havia também um ritual diário, onde essas ilustrações aconteciam ali no pátio e no lugar santo, mas uma vez por ano ocorria a purificação do santuário. Em outras palavras, o registro de pecado era removido do santuário. Pois isso era uma mancha ao santuário. Sim. O dia da expiação, a purificação anual do santuário terrestre, prefigurava o dia antitípico da expiação, ou o julgamento da humanidade, antes que o sumo sacerdote celestial cessasse a sua obra no santuário celestial, antes da sua segunda vinda em glória. A mensagem "a hora do juízo de Deus chegou" quer dizer, literalmente, que nós estamos hoje vivendo o dia da expiação antitípico. Ou seja, Martin, vivemos na hora do julgamento. É hora de nos acertarmos com Deus, de vivermos em harmonia com a sua lei, vivermos um estilo de vida específico de acordo com as diretrizes do Senhor. Você poderia explicar melhor o que o povo judeu tinha que fazer durante esse dia antitípico da expiação, antes que a expiação de verdade ocorresse? Eles tinham que se purificar. Qual era o período? Era um dia? Como era? Era um dia. Era o dia da expiação. Eles tinham que se preparar e afligir as suas almas. Ou seja, eles tinham que investigar os seus próprios motivos. Tudo que estivesse de errado tinha que ser corrigido. Tinham que jejuar nesses dias. A dieta deles não era a dieta convencional. Eles jejuavam. Eles se abstinham de alimentos como carne, por exemplo. E tinham que fazer uma autoinvestigação para ver aonde tinham que entrar em harmonia com Deus. Era isso que Deus esperava nesse dia. Existe um hino que foi escrito por Uriah Smith que diz assim: "Ó meu irmão, seja fiel. Ó meu irmão, seja fiel. Em breve Jesus voltará." Aquele a quem temos esperado por tanto tempo, muito em breve entraremos no nosso lar glorioso e nos uniremos ao cântico do conquistador. Este hino foi escrito naquela época. Essa era a expectativa do povo daquela época. Ó irmão, seja fiel. Por que nos mostraríamos infiéis àquele que nos demonstrou um amor tão profundo e infinito, que morreu para nos redimir e tornar-nos seus? Então essa era a mentalidade daqueles que pregavam essa mensagem. Não deveria ser a nossa? Claro, eles estavam se preparando para a vinda de Cristo, porque eles achavam que ele viria purificar a terra. E nós temos hoje essa exata mesma esperança. Muito bem. Agora, um outro aspecto, além do tempo do juízo que havia chegado, era a adoração àquele que fez o céu, a terra e a fonte das águas. A primeira mensagem angélica é bastante abrangente. E é difícil fazer justiça a ela em apenas um pequeno episódio. 1844. Charles Darwin e a Origem das Espécies. Este é o livro A Origem das Espécies, e veja o que está escrito no prefácio. Diz assim: "Alguma luz sobre a origem das espécies, o mistério dos mistérios", como tem sido chamado por um dos nossos maiores filósofos. Em minha volta para casa, em 1837, julguei eu que, acumulando pacientemente todos os fatos relativos a este assunto e examinando-os sob todos os pontos de vista, poderia talvez chegar a elucidar essa questão. Depois de 5 anos de um trabalho pertinaz, eu redigi algumas notas. Em seguida, em 1844, resumi estas notas em forma de memória, onde indicava os resultados que me pareciam oferecer algum grau de probabilidade. Depois dessa época, tenho constantemente trabalhado para o mesmo fim. O leitor me perdoará, assim eu espero, de entrar nessas minúcias pessoais, e se o faço, é para provar que não tomei decisão alguma menos pensada. O interessante é que na mesma época em que ocorria esse despertar religioso, Charles Darwin estava tendo seu despertar. E suas conclusões de que a evolução tinha que ser aceita como uma visão alternativa à criação,
foram formuladas em 1844. Seria coincidência? Não, eu acho que não. Isso porque Satanás sabia as profecias de Deus, que deveríamos dar glória ao Criador. Muito bem. Adore aquele que criou a terra, o céu e as fontes das águas. Muito bem, Martin. Esta é a mensagem do primeiro anjo, ou seja, a mensagem que tem que ir a todo mundo, mas ao mesmo tempo, uma outra mensagem também foi a todo mundo. A mensagem de que somos filhos da evolução. Uma mensagem totalmente oposta. Agora, outra coisa interessante é que essa parte aqui também é encontrada na lei de Deus. Se formos para Êxodo capítulo 20, verso 8, diz assim: Lembre-se do dia de sábado para santificá-lo, pois em 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, e nele não farás nenhuma obra. Nem o teu filho ou tua filha, teu servo ou tua serva, nem teu animal ou estrangeiro que esteja dentre os seus portões. Não é todo mundo, Martin? Todo mundo? Será que é só para os judeus? Não, claro que não. O estrangeiro também. Ah, em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Este é o selo de Deus, Martin. Aí está ele. E é parte da primeira mensagem angélica. E Satanás tem uma contrafação para isso. Ao mesmo tempo. E descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o sábado e o santificou. É a primeira mensagem angélica. Isso é fenomenal. E também te mostra quem é o Criador. Sim. E nós vimos claramente nos outros slides a Jesus Cristo. Então vamos para Êxodo 31:16. Os filhos de Israel devem guardar o sábado, observar o sábado ao longo das gerações como uma aliança perpétua. Pois ele é um sinal. O sábado é um sinal, uma marca. A palavra ali é juramento. E é exatamente essa palavra que significa uma marca distintiva, um sinal. E este era um sinal entre os filhos de Israel e o Senhor para sempre. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, e no 7º dia descansou. Ezequiel 20, verso 12. Aqui Ezequiel está falando sobre a grande apostasia que aconteceu entre os israelitas. Ele foi o profeta chamado para explicar por que eles iriam para o exílio. E Deus lamenta, dizendo o seguinte: Eu dei a eles os meus sábados para serem um sinal entre mim e eles, para que possam saber que eu sou o Senhor que os santifica. Santificai os meus sábados, que eles sejam um sinal entre eu e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor seu Deus. Não se pode separar o sábado da lei. Não se pode separar a lei do Evangelho eterno. Exatamente. Não se pode separar o sábado do Evangelho eterno. Não dá para separá-lo da lei. Não dá para separá-lo do Evangelho eterno. E se a lei é a norma de julgamento, você não pode separar o sábado da norma de julgamento. É uma mensagem integral. Portanto, Martin, se o sábado é um sinal de Deus, e em outra parte das Escrituras é dito que devemos guardar o sábado, porque assim nós reconhecemos que é Ele que nos santifica. Certo? Ezequiel diz a mesma coisa. Então, a sua santificação vem de Deus, e o sábado é um sinal de reconhecimento que você o aceitou. Reconhecimento da autoridade dele. E o sábado é uma marca distintiva. O inimigo tem uma marca também? Sim. Uma marca distintiva. E se ele, como você acabou de mostrar, em 1844, quando a mensagem do primeiro anjo dizia para darmos glória ao Criador, ele vem com uma mensagem separada dizendo: não, bem glória à evolução. Se fizermos isso, estaremos aceitando a marca do inimigo. E é interessante que a teoria do Big Bang, por exemplo, foi criada pelos jesuítas. Ela vem diretamente da besta. E Pierre de Chardin foi um dos que propagaram a agenda evolutiva das Nações Unidas. Então, este é o vinho babilônico. Aliás, o vinho babilônico é parte da segunda mensagem angélica. Mas se você não aceita a primeira mensagem, você será então
especialmente alertado na segunda mensagem angélica. E se você não aceita a segunda mensagem angélica, você receberá a terceira mensagem. E a questão é que, se você não aceita a primeira mensagem, na qual está claramente a marca de Deus, terá problemas também em aceitar a terceira mensagem angélica, que alerta contra a marca da besta. Correto? Então, vamos resumir isso daí. A primeira mensagem angélica tem que ir a todo mundo. É uma mensagem que voa pelo meio do céu e alcança todos os cantos da terra, todas as pessoas. Correto? Ela proclama o Evangelho eterno. Em outras palavras, é o Evangelho original, verdadeiro. E para aceitarmos todo o Evangelho, e não apenas metade dele, não tem outro jeito, Martin. Temos que aceitar a expiação de Jesus Cristo. Temos que ser salvos pela justiça dele, pela justiça de Cristo apenas. Agora, a manifestação dessa obra de Cristo em você é a guarda dos seus mandamentos. Este é o Evangelho inteiro. Você precisa ser salvo dos seus pecados, e não em seus pecados. Deve haver uma conversão. Estamos vivendo no tempo do juízo. Estamos vivendo no dia antitípico da expiação, no qual os registros dos pecados no céu serão removidos. E quando forem removidos, você quer fazer parte do grupo que foi redimido, cujos registros de pecado foram apagados, e pode permanecer diante de Deus como se nunca tivesse pecado. Foi Jesus Cristo que tornou tudo isso possível. E para que morramos para o velho homem e nasçamos para a nova vida, temos que adorá-lo. Porque ele é Deus. Isso. É como Tomé disse. Temos que adorá-lo como Tomé disse. Meu Senhor e meu Deus. Temos que aceitar que Jesus não é um ser criado. Temos que aceitar que é através dele e por meio dele que todas as coisas foram criadas, e sem ele nada seria criado. No início havia a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Temos que aceitar todo o pacote da salvação. E se as igrejas se recusam a aceitar todo o pacote, pegando apenas metade do evangelho, há uma outra mensagem para elas. E essa segunda mensagem já foi proclamada. Mas vamos falar sobre isso no próximo episódio. Então, quando nos confrontamos com todas essas coisas, temos que fazer uma decisão. E essa decisão é a mesma que Josué fez. Josué 24, verso 15. E se vos parece mal servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês servirão. Sejam os deuses que seus pais serviram do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seguiremos os ditames dos homens, ou seguiremos a direção de Deus, que é tão claramente manifestada em sua palavra? Martin, talvez possamos abri-la em Oséias. Vamos para Oséias. Concluiremos com Oséias. Oséias está logo após Daniel. Essa é uma mensagem que foi dirigida ao povo de Deus naquela época. É uma mensagem muito séria. É uma mensagem muito parecida com a do primeiro anjo. Ou você aceita essa mensagem, ou sofrerá as consequências, certo? Ok. Oséias capítulo 4, a partir do verso 1. Ouçam a palavra do Senhor, vocês, filhos de Israel, pois o Senhor tem uma controvérsia com os habitantes da terra. Porque não existe verdade, nem misericórdia, nem conhecimento de Deus na terra. Será que chegamos nesse ponto? Creio que sim. Quantas pessoas não compreendem Deus? A maioria. O último programa não foi sobre isso? As pessoas não compreendem Deus. Era possível ver isso até mesmo nos comentários que as pessoas fizeram. Elas não conhecem Deus. E elas não querem estudar o caráter de Deus. Não querem. Houve um comentário que dizia que Deus é o responsável pela escravidão. Martin, eu confesso que eu fiquei me coçando para responder esse comentário. Ora, se Deus é responsável pela escravidão,
Por que ele libertou toda uma nação da escravidão? Ele não veio para salvar a humanidade da escravidão? Agora, por que Deus permitiu a escravidão? As pessoas culpam Deus porque ele teria permitido a escravidão. Ele não criou a escravidão, mas ele a permitiu. Por que ele não acabou com ela? Porque ela deveria nos ensinar uma lição. E só aprendemos essa lição da maneira mais difícil. Os Estados Unidos não entrou em guerra por isso. E, aliás, quantas igrejas eram contra a escravidão? Não é interessante que somente a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e talvez mais uma ou duas denominações, levantaram as suas vozes, dizendo que a escravidão era errada de acordo com as Escrituras? As outras igrejas estavam usando a Bíblia para justificá-la. Exatamente, Martin. Isso porque elas não compreendiam o caráter de Deus. Exato. Não há conhecimento de Deus na Terra. Nós estamos vivendo esta situação hoje. Pensam que Deus mudou de ideia. Acham que Deus mudou de opinião. Mas ele disse, eu sou o Senhor, e eu não mudo. Mas afinal, o que eles estavam fazendo? Eles amaldiçoavam, mentiam, matavam, roubavam, cometiam adultério, roubavam e cometiam um crime atrás do outro. Qual é a situação que vemos hoje, Martin, quando ligamos o noticiário? Exatamente mesmo. É igualzinho. E também não há distinção. Isso é cometido até mesmo pela liderança. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá. Com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Estamos assim? Sim, tudo. Não é o que vemos hoje? Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Eles não aceitam a repreensão. Eles não escutam. Ninguém pode julgar. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. E veja só isso aqui: destruirei a sua mãe. Profeticamente, a mãe é uma mulher. Portanto, é uma igreja. E deve ser uma igreja que está trazendo falsas mensagens. E Deus vai destruí-la. Correto? Porque as nações beberam do seu vinho. Mas não vamos entrar nesses detalhes. Estamos olhando para a condição naquela época, em comparação a hoje. E diz assim no verso 6, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Do plano da salvação. Eles não entendiam o evangelho eterno. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Martin, eles compreendiam o evangelho eterno? Parece aqui que compreendiam. Não. Não estamos na mesma situação. Exato, eu estava pensando em voltar para aquele verso que falava da mentira e da quebra dos mandamentos. Isso deixa claro que eles esqueceram os mandamentos. Conforme se multiplicaram, assim pecaram contra mim, e eu mudarei a sua honra em vergonha. Martin, o mundo está nesta situação. E vemos aqui uma advertência de Deus. E a coisa toda termina de maneira triste, porque no verso 11, diz assim, a luxúria e vinho e mosto acabam tirando o coração. Falaremos sobre o vinho na segunda mensagem angélica. A falsa Doutrina. O meu povo consulta a madeira, e a madeira lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana, e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Estão ouvindo os ditames de homens. Se assentam nos concílios ecumênicos. Sacrificam sobre o topo das montanhas. Estão se misturando aos sistemas religiosos, como se estes fossem todos planos da salvação. Mas não existe salvação pelas obras e pela graça ao mesmo tempo. É impossível. E quais são as consequências? É muito triste. Verso 17. Vamos lá. Efraim está entregue aos ídolos. Deixa-o. Que verso triste. Durante todo o Antigo Testamento, Deus foi atrás de seus filhos.
Mas estes chegaram ao ponto em que não o ouviam mais. E Deus disse: deixa-os, A casa deles foi deixada desolada. deixai-os. E o que aconteceu às tribos do norte? Foram levadas. Martin, esta é a mensagem final para o mundo. O Evangelho eterno deve ser aceito ou rejeitado. Algumas pessoas o aceitarão. Dentro de todos os sistemas religiosos organizados de todo o mundo, há indivíduos que darão ouvidos à mensagem do primeiro anjo. Não podemos parar de pregá-la. Nós temos ordem para marchar, proclamar essas mensagens. Não podemos parar. Este é um breve resumo da primeira mensagem angélica. Infelizmente, temos ainda a segunda mensagem angélica. Vamos encerrar com uma oração. Querido Pai Celeste, o Senhor fez todo o possível para salvar a humanidade. O Senhor tem suplicado junto a ela. O Senhor derramou o seu sangue pela humanidade. E agora o Senhor intercede em favor dela. A hora do juízo já chegou. O julgamento está em andamento. Os casos de cada um estão sendo avaliados. E em breve essa obra terminará. E aí será muito tarde, pois os idólatras serão deixados com os ídolos. Senhor, que isso não aconteça conosco. Que possamos dar ouvidos a essas mensagens. O mundo precisa ouvi-las para que cada um tome uma decisão. Ajuda-nos a fazer a decisão correta. Em nome de Jesus. Amém. Olá, pessoal. Estamos indo para o Brasil. Martin, I'm impressed. I don't know what you said, but I hope people understood it. But in case they didn't, I could just say to them that God willing, we will be in Brazil at the end of February of 2024. So please subscribe to the website, campaltercierollano.com. I don't know whether I pronounced that correctly either, But I'm sure people will understand. but I think they will understand. Thank you and see you hopefully soon. Many blessings.